A infância molda a base de tudo o que somos. E não importa quanto tempo passe, os ecos dessa fase continuam a reverberar nas decisões que tomamos, nas nossas relações e até na maneira como nos vemos e nos sentimos. Mas e quando a infância não nos dá tudo o que precisamos para crescer emocionalmente saudáveis? Como fazer para preencher essas lacunas? Como, na vida adulta, podemos recuperar o que nos faltou naqueles primeiros anos de vida? Primeiro, precisamos entender que a nossa infância é muito mais do que um período de aprendizado simples. Ela é o terreno fértil onde nossas crenças, valores e percepções sobre o mundo são plantadas. O carinho, os cuidados, a atenção ou a falta deles são fatores que determinam se, na vida adulta, conseguiremos nos relacionar bem com os outros, estabelecer limites saudáveis e, principalmente, confiar em nós mesmos. Quando crescemos em um ambiente onde os afetos não foram plenamente oferecidos, onde a validação nunca chegou, ou onde as expectativas eram irrealistas, carregamos as marcas dessa ausência. Pode ser um vazio profundo, uma sensação de que estamos constantemente em busca de algo que nunca parece satisfazer completamente. E o pior, muitas vezes não sabemos o que é esse algo que nos falta. A primeira chave para preencher esse vazio é reconhecer a origem das nossas carências. A infância é como um livro em branco, e dependendo de como fomos tratados, esse livro pode estar cheio de páginas em branco ou páginas com capítulos incompletos. Se você sente que algo essencial ficou ausente, a psicologia nos ensina que é possível resgatar essas partes da nossa psique que ficaram desconectadas ao longo do tempo. É aqui que a psicologia entra em cena, o processo de reprogramação mental. Precisamos entender que os padrões que formamos durante a infância não precisam ser uma sentença para o resto da vida. Mesmo que os sentimentos de abandono ou de não pertencimento tenham sido profundos, é possível trabalhar para mudar essas crenças limitantes. Uma das primeiras coisas que você pode começar a fazer é praticar o autocuidado de forma profunda e honesta. E não estou falando só de cuidados externos, como alimentação saudável ou exercícios. Falo de cuidados internos, emocionais. Isso pode envolver a prática de autocompaixão, dar a si mesmo a aceitação e o amor que, talvez, tenha sido negado na infância. Muitas vezes, o que não conseguimos receber de nossos pais, cuidadores ou de outras figuras importantes em nossa vida é justamente o que precisamos aprender a dar a nós mesmos. Outro ponto essencial é dar a si mesmo permissão para crescer emocionalmente. Muitas pessoas que viveram infâncias difíceis têm dificuldades em se permitir ser vulneráveis ou pedir ajuda. Isso é um reflexo de que, na infância, não tiveram a segurança emocional necessária para confiar plenamente nos outros. Mas na vida adulta, para conseguir preencher as lacunas do passado, precisamos criar uma rede de apoio, seja com amigos, terapeutas ou até grupos de apoio. A verdade é que, para curar nossas feridas emocionais, muitas vezes precisamos do apoio de outros, algo que nos foi negado anteriormente. Você sabia que, muitas vezes, a maneira como nos tratamos é uma reflexão direta de como fomos tratados quando crianças? Se você teve uma infância onde não foi reconhecido ou visto pelos outros, pode ter dificuldade em se reconhecer e se valorizar na vida adulta. Portanto, a reconstrução do valor próprio começa com o processo de autovalidação. Ao fazer isso, você começa a preencher as lacunas de maneira genuína, sem depender exclusivamente da aprovação externa. Outra peça importante dessa jornada é reconstruir a confiança em si mesmo. Muitas vezes na infância, quando não fomos apoiados adequadamente,
sentimos que nossa voz e nossos desejos não tinham valor. Isso pode se manifestar na vida adulta como uma constante insegurança, como se não tivéssemos o direito de sermos quem realmente somos. Reestabelecer essa confiança envolve pequenos atos de coragem diária, como tomar decisões por si mesmo, respeitar seus próprios limites e, mais importante, ser fiel às suas necessidades e desejos. A transformação emocional na vida adulta não é um processo simples. Não se trata de simplesmente superar a infância ou ignorar as feridas do passado. Pelo contrário, é um processo de aceitação, de entendimento profundo e de cura ativa. Reconhecer as limitações que você carrega, as feridas que ainda doem, é o primeiro passo para começar a escrever um novo capítulo da sua vida. Mas não se iluda. O caminho para recuperar o que te faltou na infância é longo, exige paciência e, principalmente, a coragem de olhar para dentro de si mesmo e enfrentar o que mais dói. À medida que caminhamos nessa jornada de autoconhecimento e recuperação, precisamos compreender que o tempo e as experiências de vida não podem ser revertidos. No entanto, o que podemos fazer é mudar a forma como interpretamos e lidamos com o que aconteceu no passado. A psicologia nos ensina que o que nos falta na infância pode ser resgatado de maneira adulta, através da reinterpretação e ressignificação dos eventos vividos. A importância do perdão. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos ao tentar preencher as lacunas emocionais da infância é o perdão. Muitas vezes, as feridas mais profundas vêm de figuras que deveriam nos proteger e nos dar amor, como os pais ou cuidadores. Porém, o perdão não significa aceitar ou justificar o que foi feito. Ele é, antes de tudo, um ato de libertação para nós mesmos. Perdoar os outros, e até a nós mesmos, é uma maneira de liberar o poder que ainda damos a esses eventos passados. Sem esse perdão, continuamos a viver prisioneiros do passado, o que nos impede de crescer e de preencher os vazios emocionais com algo que seja verdadeiro e saudável. Entenda, o perdão é uma escolha. Ele não apaga o que aconteceu, mas liberta você da carga emocional que ainda carrega. Quando você decide perdoar, você começa a se dar permissão para curar, para criar novas oportunidades de crescimento e amor. Ressignificando o passado. Para conseguir o que faltou na infância, é necessário primeiro ressignificar o passado. Isso significa olhar para as experiências da infância não como algo que nos define de forma negativa, mas como parte da nossa história que nos moldou, mas não precisa mais determinar o nosso futuro. Muitas pessoas falham em se libertar porque continuam a se ver como vítimas dos acontecimentos que ocorreram quando eram crianças. O primeiro passo para mudar essa narrativa é entender que o poder de mudança está no presente. E o que você faz com seu passado agora, com a mentalidade adulta, pode criar novas realidades. A psicoterapia é uma excelente ferramenta para esse processo, mas é importante saber que a cura não vem de um único momento de insight. É um processo contínuo, onde você vai aprendendo a se amar e se cuidar da forma como talvez não tenha sido ensinado a fazer quando era mais jovem. Além disso, durante esse processo de reprogramação emocional, é essencial cuidar do que você consome mentalmente. Isso inclui os tipos de pensamentos que você permite entrar na sua mente, as pessoas com quem se relaciona e as informações que absorve. O cérebro é altamente influenciado pelo que colocamos nele, então cercar-se de conteúdo positivo e construtivo é vital para essa reconstrução emocional. A recriação de sua realidade emocional.
Uma vez que você comece a dar permissão a si mesmo para ser o líder da sua vida emocional, você começa a perceber que pode recriar sua realidade. Muitos de nós passamos a vida inteira acreditando que nossas experiências passadas definem o que podemos ou não alcançar. Mas isso é uma ilusão. O verdadeiro poder está em sua capacidade de se reconstruir. Por mais que a infância tenha sido um campo minado de dificuldades, os recursos emocionais para a transformação estão dentro de você. Você é capaz de curar, crescer e se reinventar. Agora, o mais desafiador nessa jornada é ter paciência consigo mesmo. A transformação emocional leva tempo, e muitas vezes o processo não é linear. Haverá momentos de progresso e também momentos de retrocesso, mas o importante é não desistir de continuar. O que você busca não é apenas preencher um vazio, mas construir uma base emocional sólida e saudável, uma base onde você seja capaz de encontrar paz, autoconfiança e equilíbrio. O que falta não será mais uma lacuna, mas um ponto de partida para um novo eu. Construindo uma vida de significado. Por fim, à medida que você começa a se reconstituir emocionalmente, é essencial dar um novo significado à sua vida. Muitas pessoas que cresceram em ambientes difíceis e que carregam esse fardo por muito tempo acabam perdendo o rumo, a motivação ou o desejo de seguir em frente. Encontrar um propósito maior, seja através de objetivos pessoais, profissionais ou espirituais, pode ser a chave para preencher a última lacuna que a infância deixou. A sensação de que sua vida tem um propósito maior. Não importa o que te faltou no passado. O que importa é o que você está disposto a construir no presente e no futuro. Quando você consegue preencher os espaços vazios da infância com amor próprio, autocompaixão, compreensão e ação, você cria um futuro onde a dor não é mais um fardo, mas um trampolim para uma vida cheia de significado e realização. Resgatando o potencial que ficou adormecido. Quando falamos sobre as carências emocionais da infância, muitas vezes esquecemos que o que foi perdido pode ser reencontrado em nosso processo de cura. Ao longo da vida, o ser humano tem uma incrível capacidade de adaptação e recuperação emocional. Isso significa que, mesmo que a infância tenha sido marcada pela falta de amor, segurança ou reconhecimento, você ainda possui a capacidade de acessar e resgatar o potencial adormecido dentro de você. É importante entender que durante os anos de desenvolvimento, nosso cérebro e nossa psique são altamente moldáveis, e essa plasticidade não desaparece quando nos tornamos adultos. Ao nos engajarmos em práticas de autoconhecimento, terapia e introspecção, podemos reprogramar nossas crenças limitantes, desconstruir velhos padrões de pensamento e transformar a narrativa que temos sobre nós mesmos. Por exemplo, se na infância você aprendeu a acreditar que não era bom o suficiente, ou que nunca seria digno de amor e sucesso, esses pensamentos se enraizaram de tal forma que, na vida adulta, podem se manifestar em formas de autossabotagem, medo de falhar ou uma constante busca por aprovação externa. Mas a boa notícia é que é possível reprogramar essas crenças. E isso começa com a prática diária de afirmações positivas, autovalidação e a criação de uma nova narrativa interna. Criando novos modelos emocionais. Um dos maiores desafios que você encontrará ao longo dessa jornada será criar novos modelos emocionais. Isso se refere a aprender a reagir de forma diferente às situações do cotidiano, não mais com as respostas automáticas que você aprendeu na infância, mas com uma nova forma de reagir, mais equilibrada e centrada. Por exemplo, se você cresceu em um ambiente onde as emoções eram frequentemente ignoradas ou minimizadas, talvez como adulto,
tenha dificuldade em expressar seus sentimentos de maneira saudável. Isso pode gerar um bloqueio emocional que afeta suas relações e seu bem-estar. Para criar um novo modelo emocional, você precisa primeiro validar suas próprias emoções, sem julgá-las. A chave para isso é aprender a reconhecer suas necessidades emocionais e atendê-las de maneira consciente, ao invés de depender dos outros para validá-las. A terapia como aliada. A terapia é uma ferramenta fundamental para essa transformação. Terapias como a psicoterapia cognitivo-comportamental ou a psicoterapia analítica podem ajudar imensamente a identificar padrões negativos e a reescrever a maneira como lidamos com nossos sentimentos e comportamentos. Um terapeuta pode atuar como guia nesse processo de descoberta e ressignificação da infância, ajudando você a compreender como o que aconteceu no passado ainda reverbera na sua vida adulta e oferecendo estratégias para mudar essa dinâmica. Além disso, a terapia oferece um espaço seguro para que você possa expressar e explorar sentimentos reprimidos ou difíceis, criando um ambiente de cura emocional. Esse espaço é onde você pode olhar para o que foi perdido e aprender a preencher esses vazios de uma forma que seja verdadeira e saudável para você. Construindo relações saudáveis. À medida que você trabalha no seu autoconhecimento e cura emocional, você perceberá que as suas relações interpessoais também começam a mudar. Se você cresceu em um ambiente onde as relações eram disfuncionais ou marcadas pela negligência, é natural que na vida adulta você tenha dificuldade em estabelecer vínculos saudáveis. Mas, à medida que você se cura e aprende a lidar com as suas próprias necessidades emocionais, você começa a atrair relações que são mais equilibradas, genuínas e que promovem seu crescimento. Uma parte importante desse processo é aprender a estabelecer limites saudáveis. Durante a infância, muitos de nós não aprendemos a dizer não ou a defender nossas necessidades de forma assertiva. Como adultos, muitas vezes, acabamos permitindo que os outros ultrapassem nossos limites emocionais, o que perpetua o ciclo de insegurança e dor. Aprender a respeitar e afirmar os próprios limites é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis e para proteger seu bem-estar emocional. O papel da autoaceitação. Em todo esse processo, a autoaceitação é o alicerce de tudo. Não importa o que te faltou ou o que não foi dado a você na infância. O que importa agora é que você se aceite completamente, com todos os seus defeitos e qualidades. Aceitar a si mesmo é entender que, embora o passado tenha sido desafiador, você é capaz de criar uma nova história. Você é digno de amor, sucesso e felicidade, independentemente das experiências que teve na infância. A autoaceitação também envolve aceitar as nossas falhas e imperfeições. Muitas vezes, buscamos a perfeição como uma forma de compensar a falta que sentimos em nossa infância. Mas a verdade é que a perfeição não existe. Ao aceitar quem você é, incluindo suas falhas, você encontra a paz interna e a capacidade de seguir em frente, sem a necessidade de validação externa, libertando-se das expectativas externas. Um dos maiores desafios da vida adulta, especialmente para aqueles que cresceram em ambientes onde as expectativas eram altas ou irreais, é libertar-se das expectativas externas. Muitas pessoas que não receberam apoio adequado na infância buscam aprovação incessante de outras pessoas, seja em suas relações, no trabalho ou em suas redes sociais. Porém, esse tipo de validação nunca será suficiente para preencher os vazios emocionais. É fundamental entender
que, para preencher as lacunas emocionais da infância, não é a opinião dos outros que importa, mas sim a sua própria opinião sobre si mesmo. Quando você aprende a viver de acordo com seus próprios padrões e valores, você começa a ser mais autêntico e menos dependente das expectativas externas. Isso traz não só uma sensação de liberdade, mas também de paz interior. A jornada de cura e transformação está apenas começando. Você já deu o primeiro passo. O simples fato de estar aqui, refletindo sobre as feridas da infância e a busca por preenchê-las, já demonstra que você está pronto para mudar sua vida. A jornada de curar o que te faltou na infância é difícil, mas não impossível. Você não está sozinho nessa caminhada. Você tem a capacidade de reescrever sua história e reconstruir as lacunas emocionais do passado, com coragem, autocompaixão e determinação. Lembre-se, o que te faltou não define quem você é hoje. O poder de transformação está em suas mãos, e a psicologia nos ensina que o maior ato de coragem é olhar para dentro de si e se permitir ser inteiro, por completo. Isso não significa apagar o passado, mas entender que o que aconteceu não precisa mais determinar quem você será no futuro. A hora de agir é agora. Não deixe que a dor do passado continue a ditar como você vive. Você pode preencher esses vazios e criar uma vida adulta que seja plena, autêntica e satisfatória. Cada passo que você dá em direção à cura é um passo em direção à liberdade emocional. Não espere mais. O futuro que você deseja está ao seu alcance. Se você está pronto para dar esse passo em direção à verdadeira transformação, inscreva-se no canal e se junte à nossa comunidade. Curta este vídeo para apoiar esse conteúdo que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão enfrentando os mesmos desafios. Comente abaixo sobre sua experiência, suas dúvidas ou seus insights. Queremos ouvir de você. E lembre-se, você merece ser completo e viver uma vida de significado. Agora, o poder para mudar está dentro de você. Vamos caminhar juntos nesse processo de autotransformação